Então, nós vamos falar de amor, fraternidade, é o tema número 15 do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva faz parte de uma coleção do nosso querido Chico com Emmanuel, que estuda trechos do Evangelho, do Novo Testamento. E aí ele pega um pequeno trechinho e desenvolve algumas palavrinhas para complementar. E é muito interessante esse método, é um método antigo, já lá de cerca de, talvez uns 1500 anos atrás, que foi redescoberto pelo padre Damiano, que num determinado dia foi fazer um evangelho no lar, imagine, 1500 anos atrás, ou um pouquinho menos, e descobriu que tinha uma senhora lá que estava fazendo um evangelho, uma moça, né? Uma moça, uma jovem senhora, e ela então falou de uma forma muito interessante. Ela disse que para a gente entender bem o evangelho, seria muito interessante a gente se fixar em pequenos trechos e encontrar possibilidades que possam ser desdobrados, porque o Evangelho não é um conjunto de palavras organizadas que serve para nos informar, nos distrair, mas é um conjunto de ensinamentos profundos, normalmente compactados. Olha que interessante, os ensinos de Jesus estão compactados, e aí veio Emmanuel e está descompactando esses ensinos. Bom, ele pegou lá um trecho, e esse trecho que está lá em João, no capítulo 13, item 38, que diz o seguinte: que nós seremos reconhecidos, os cristãos serão reconhecidos por muito nos amarmos. Olha só, sereis reconhecidos por muito vos amardes. E nós temos uma dificuldade para amar, não é? Se a gente for pensar a esse respeito, nós temos essa dificuldade para amar. E é uma dificuldade, assim, por assim dizer, grande, porque há muito e muito tempo a gente lida com o nosso semelhante como se ele fosse o nosso inimigo. Vamos fazer uma experiência hoje, voltando para casa, quem subir a Rua Silvia ou aqui a Rua Itapeva, quando vem alguém do outro na direção contrária, o que a gente já logo imagina? Que é provavelmente um inimigo social, provavelmente um inimigo da sociedade, não é? Então a gente se cuida, se trata mais ou menos nesses termos. E se a pessoa vir na nossa direção, ainda fica pior, né? Porque fala assim, meu Deus do céu, por que está vindo na minha direção? A gente muda de direção, ele também muda. E aí no fim ele só queria saber, escuta, eu ouvi falar que tem uma casa espírita, que a senhora não pode me falar onde que é? De longe, está de longe, às vezes ele tem que levantar a camisa para dizer que ele está de boa intenção. Então, ao longo de tantos e tantos tempos, nós estamos fazendo isso, nos tratando como inimigos. Porque nesse mínimo trechinho, a gente precisa entender o seguinte: nós somos irmãos uns dos outros. Por mais que ele possa nos fazer o mal, por maior mal que ele possa nos fazer, ele não deixa de ser nosso irmão. Isso é um ponto que nós não podemos jamais esquecer. Esse é o ponto. E o outro ponto é o seguinte: nós nos ligamos com as coisas maiores da vida ou com as coisas menores da vida, dependendo das nossas possibilidades, dos nossos compromissos, do nosso merecimento. Ninguém se aproxima, ninguém faz o mal para a gente que a gente não mereça. Será que a gente consegue entender isso? É muito difícil essa informação, porque às vezes a gente pensa assim que a viver é uma coisa assim de sorte ou azar. Tive sorte, não passei naquela rua naquela hora porque estava acontecendo ou ia acontecer ou já aconteceu alguma coisa. Mas a vida da gente não é sorte ou azar. Nós estamos aqui diante de leis perfeitas. Jamais receberemos alguma coisa que nós não precisemos. Então, a gente precisa entender isso para a gente poder viver com mais altruísmo. Olhar no semelhante como um irmão. Porque senão a gente vai ficar quanto tempo ainda nos debatendo com essa questão de que o próximo é o nosso inimigo. E Jesus está falando quem é o nosso próximo. Está mostrando para a gente como que nós precisamos fazer. Então, o Constantino conseguiu regulamentar as igrejas do seu tempo. Foi lá no imperador romano. Todo mundo já sabe o que os imperadores fizeram. Mas o Constantino deixou uma coisa interessante, ele regulamentou
a Igreja Católica, o catolicismo ou a Igreja Cristã, e criou lá o Concílio de Nicéia. E aí nós começamos a ter um pouquinho mais de possibilidades. Aí vem o Emmanuel e fala para a gente assim: olha, Constantino veio, mas a gente ainda tem muitos problemas, porque não raras vezes a gente quer nomear, quer desempossar, usa o chazinho da meia-noite, usa o punhal, usa outros recursos para movimentar os nossos interesses ainda mesquinhos à terra. Então, muitas vezes nós esquecemos que estamos na terra, que não somos da terra e que somos irmãos uns dos outros. E aí Jesus lá atrás fala para a gente assim: meus filhos, sabe que ocasião ele falou isso? Olha que interessante. Quando eu falei aí dos nossos irmãos que cruzam com a gente no caminho, eles estavam ali fazendo ali a Santa Ceia, estavam ali fazendo a Páscoa judia. Todo mundo sabe que a Páscoa judia é diferente da Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã é em comemoração, em homenagem à ressurreição do Cristo, e a Páscoa judia em homenagem à saída do Egito, da escravidão do Egito. Todo mundo sabe disso, né? Bom, foi naquele instante em que um senhor que estava lá participando falou que precisava fazer, tinha um compromisso. E aí Jesus disse: se você tiver que ir, vai logo, realiza logo o que você tem que fazer. E o compromisso dele era com os doutores da lei. Ele ficou de receber lá algumas moedas, que na cabeça dele era para promover o Cristo a ser provavelmente o imperador do mundo. Imaginem se o Cristo veio com esse propósito, né? Mas na cabeça dele ele estava achando que ele tinha que promover o Cristo a ser realmente o governador da terra, o imperador da terra, o chefão da terra. E aí ele vai lá e Cristo fala: então vai e faça o que você tem que fazer. Então foi naquele momento. E aí Jesus, quando ele sai, fala para os discípulos e apóstolos assim: olha, daqui a pouquinho eu vou para um lugar que vocês não poderão ir. Mas o Pedro, daquela forma que ele era, né, impulsivo, diz assim: mas escuta, Senhor, tem algum lugar que o Senhor vai que eu não posso ir? Aonde que é? Eu também quero ir. Ele falou: não, nesse momento você não vai. Eu vou sim, mesmo que isso custe a minha vida. Aí Jesus fala com todo o amor, né, de Jesus, fala assim: Pedro, não fala isso, Pedro, porque antes mesmo do quê? Você vai me negar 3 vezes. Antes mesmo que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí as pessoas acreditaram que era um galo mesmo de galinha, sabe, assim, da família da galinha, né? Só que não era bem esse galo, porque lá em Jerusalém não podia entrar animal, tem um círculo lá, que o animal é um animal impuro, ele não podia entrar lá. Mas existia o galo, que era o que dava o despertar da trombeta em cima da torre. O apelido dele era Galo. E aí a trombeta troca. Isso é inovação, viu? Depois vocês pesquisem aí. Aí toca a trombeta uma vez, 2 vezes pelo horário da manhã, não é? E aí toca a trombeta pela 3ª vez e o Pedro então cai em si, né? Realmente ele não estava ainda pronto, porque realmente ele pensou: meu Deus do céu, mais ou menos o que a gente pensa: não, é melhor me manter vivo para mim poder continuar fazendo as coisas que eu tenho que fazer, né? Normalmente a gente pensa assim, livrar nossa pele, né? E aí ele foi questionado uma vez, foi acusado uma vez, ele foi quase que levado uma vez, ele recusou, e aí precisou cair em si um pouquinho mais para frente, de que o Cristo já o tinha alertado, não é? Bom, o episódio da prisão do Cristo todo mundo se lembra, teve aquele probleminha lá com o Malcom. Sabem quem era o Malcom? O Malcom era o soldado que teve a orelhinha cortada. E aí o Cristo deixou um ensinamento para a humanidade, porque as pessoas pensam que as palavras do Cristo são assim, passageiras, não é? Mas não tem uma palavra que não sirva para a imortalidade. Olha que interessante. Quem confere com ferro fere, com ferro será ferido. Ou quem com a espada fere, com a espada será ferido. Olha só, Cristo proclamando a lei de causa e efeito. Olha que coisa legal.
E aí a gente pode parafrasear dizendo: quem com a perna fere, com a perna será ferido. Quem com a mão fere, com a mão será ferido. Quem com o braço fere, com o braço será ferido. Quem com a boca fere, com a boca será ferido. A lei de causa e efeito e ação e reação. Aí o Cristo, olha só, nós nunca tínhamos pensado nisso, né? E aí ele reconstitui a orelhinha para dar esse apoio para o Pedro não ficar com esse problema aí para o futuro, não é? Mas, obviamente, o Pedro depois tem um final difícil, muito difícil, porque todo mundo já deve se lembrar de que ele não permitiu ser crucificado igual ao Cristo, porque ele disse que não tinha a menor possibilidade disso, por não ter a evolução do Cristo e as condições do Cristo. Então ele pede para que seja crucificado de cabeça para baixo, olha só. E aí vem um símbolo interessante, né? Aliás, eu nem sei por que eu estou falando tudo isso, se eu tenho que falar só de fraternidade, né? Meu Deus do céu. E ninguém nem pediu, né, para mim falar isso, meu Deus do céu. Só para encerrar, tá bom? Aí a gente continua com a fraternidade. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas aí o símbolo que o Cristo tem com a crucificação, nós temos uma espada embainhada, né? Que é a cruz voltada para a terra, é a espada embainhada. E o Pedro virou a espada ao contrário, né? Veja só que interessante, né? A espada saiu da bainha e estava em riste. Olha que simbologia com o mal, não é? Olha que interessante. Bom, mas nós precisamos nos amarmos e precisamos construir o amor uns com os outros. Então essas ideias que a gente ainda tem de conspiração, olha, sem querer falar mal, mas mais ou menos já falando, parece que tem algum grupo de pessoas tentando implementar na nossa cabeça um imaginário infeliz, um imaginário de conspiração, de crime. Se a gente pegar, por exemplo, todas as histórias que nós vemos na televisão, né, as histórias contadas em capítulos, a maioria delas a gente vê essas conspirações, crimes de toda sorte. Parece que eles estão criando um imaginário na gente de que isso é uma coisa normal. E aí a gente vai para o nosso trabalho e a gente acha que é normal. O camarada... Será que é o seu? Não é o seu. Esse aí não é o seu, né? Então, será que é o meu? Talvez não seja também. Mas se for, agora deixa na mão do Cristo, tá certo? Então, esse imaginário começa a colocar na nossa cabeça, veja que interessante, acreditando que a vida é a prática do mal, que não é normal a pessoa, sabe, criar essa conspiração, criar aquele problema, sabe? A gente vê muitas vezes famílias, os casais, mas se tratam de uma forma descaridosa, não raras vezes com palavras de baixo calão, não raras vezes. A gente está achando que isso é normal. Olha o que nós estamos recebendo e estamos criando em nós uma normalidade. Dá a impressão que é normal a pessoa cometer um crime, é normal a pessoa roubar um país, é normal, virou normal, uma coisa normal. Ah, ele faz isso, também posso fazer em menor nível, em menor grau. A gente acha que pode. Então, o Cristo vem falar do amor, e quando a gente ama, a gente quer o melhor para o nosso semelhante. O melhor. Então, se ele vem cruzar o caminho com a gente, o mínimo que a gente pode fazer é fazer uma vibração de bem para ele. Sabe assim, aquilo de pensar que Deus te abençoe, estou firme, sou teu irmão, estou aqui, tá certo? É o mínimo que a gente pode fazer. Se perguntar alguma coisa, se nos interromperem alguma coisa, é o nosso irmão que nós precisamos ter atenção. Então, esse amar é o que vai diferenciar, porque conspirações, crimes de toda sorte, o mal graçando pela terra o tempo inteiro, isso qualquer um pode fazer. Mas e praticar o bem e o amor? Mas não se limita a fazer isso pelo desconhecido. Nós precisamos pensar em fazer isso para qualquer pessoa, mas especialmente para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, familiar nosso, tem gente que enche a boca para dizer assim:
Faz 10 anos que eu não falo com a minha sogra. Acha bonito. Faz 5 anos que eu não falo com meu cunhado. Acha lindo. Sabe? Pessoa próxima. Faz 10 anos que eu não visito a minha mãe. Meu Deus do céu. A próxima encarnação você vai ver como é que você vai vir, viu? Já pensaram? Não é ameaça. Até porque eu não sou mãe. Posso ser até pai, um pai meio relapso, mas sou pai, né? Mas dá uma colherzinha de chá. Sabe aquela pessoa que você se desentendeu? Levanta a bandeira branca. Dá um apoio para que o bem possa predominar na Terra. É claro que ele já predomina, mas ainda mais. Não tem muita importância para essas coisas que eles querem infiltrar na nossa cabeça. Que nós achamos normal. Se ele pega um filme, é normal. A pessoa comete 3, 4 crimes. É normal a pessoa fazer tal coisa. Umas coisas assim, perversas até. Umas coisas horríveis, perversas. A gente acha que... começa a acreditar que é normal essas coisas acontecerem. E aí vem o Cristo, nós seremos reconhecidos por muito nos amarem. E agora, amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa complicada, é um novo mandamento do Cristo. Aliás, esse mandamento foi renovado. Vai começar de novo a ladainha. Só um minutinho, tá bom? Sabe como que ele modificou isso? Ele modificou dizendo assim, que nós seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Ele fala assim, amar ao próximo como eu vos amei. Aí lascou, né? Já pensaram? Amar as pessoas como Jesus amou? Vocês já pensaram como que é? Já imaginaram? Você está lá sossegadão, no seu estúdio de 29 metros quadrados, tranquilo, com a sua televisão de 50 polegadas, que aquece o quarto nos dias frios. Não, essas eram as de LED, né? Essas aí são mais frias, as que são mais novas são mais frias, né? E aí de repente toca a campainha e alguém fala, preciso de um socorro, estou com um probleminha de saúde grave, eu sei que você tem carro. O carro está quebrado, o carro está sem gasolina, o carro está emprestado, o carro, eu perdi a chave. Será que nós vamos responder isso? Está no trabalho, alguém diz assim, poxa vida, me ajuda com esta planilha, pela 1000ª vez. Se fosse pela primeira, até me ajudaria, né? Eu nem sei porque eu estou falando planilha aqui, é que eu estou perto da Paulista, né? Que se eu estivesse lá na freguesia do onde eu moro, talvez eu ia falar outra coisa, né? Dizer assim, me ajuda a subir no ônibus, sabe? Uma coisa assim, né? É diferente, né? Aqui ninguém vai falar assim, me ajuda a subir no Uber, não é? Mas enfim, nós estamos dispostos a construir esse sentimento melhor, maior, mais nobre. Eu tenho as minhas diferenças com as pessoas, ninguém está dizendo para você ser diferente, mas constrói alguma coisa, começa no pensamento. Olha, eu ouvi uma coisa muito legal uns anos atrás, é assim, meio mística, vamos dizer que é meio mística, e ele dizia assim, o expositor, eu estava sentadinho aí igual a vocês, numa outra casa, ele dizia assim, olha, se tem um problema com uma pessoa, comece a imaginar essa pessoa, né? Você imagina, aí você está na Avenida Paulista, vamos colocar um lugar bem pertinho aqui, certo? Na Avenida Paulista. Aí de repente você vê a pessoa vindo, aí aquela pessoa que, só de você olhar para ela, você já fica alterado. Aí você respira fundo, deixa ela passar, mas não deseja nenhum mal para ela. Vendo assim, né? Bem com aquela boca de lobo, eles podiam ter roubado a tampa, sabe? Assim, aquelas coisas assim, não. Nenhum mal. Aí de novo você pensa um segundo encontro, no outro dia, na sua casa lá antes de dormir, aí você está pensando assim, se eu estou lá na Paulista e encontro, fala assim, vou fazer um aceno, sem falar nada, terceira vez, terceiro dia, vamos acelerar, né? Terceiro dia, como vai? Quarto dia, dá a mão. Quinto dia, vamos dar um abraço. Sexto dia, fala, olha, vamos deixar as nossas diferenças.
Será que a gente consegue fazer esse exercício mental com essas pessoas? É uma construção que a gente pode enfrentar. Essa pessoa me fez muito, mas muito, mas muito mal. E você vai continuar na roda das reencarnações com ela, com esse mal? Será que a gente está disposto a isso? Desferir um projétil contra mim, infeliz, só porque eu falei mal do Palmeiras. Mas o que você falou do Palmeiras? Não é a hora de falarmos do Palmeiras. Aliás, estão falando do Cristo aqui, não vamos criar um problema, certo? Mentaliza coisas que você possa devagarzinho encontrar uma saída para resolver. Um ex-companheiro, uma ex-companheira, uma pessoa difícil em família, no trabalho. Faça esse exercício. Aquela pessoa que te subjuga, sabe? Subjuga você no trabalho, em casa. Mentaliza ela. Vamos reconciliar? Pode ser que a gente tenha errado. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma passagenzinha muito interessante. Tem uma senhora que fala assim, levanta a criança, vê que a criança tem uma antipatia gratuita com ela e fala, minha filha, uma de nós erramos. Vamos pedir a Deus para nos acertarmos, nos corrigirmos. Então, é a hora, é o momento. É assim que a gente vai dar passos para frente. Se vê que a gente também pode dar passos para trás, se quiser, não é? Depende de cada um de nós. Eu não tenho a sensação de que vocês vieram aqui nessa quinta-feira, às 20 horas, para dar passos para frente. Se quisessem dar passos para trás, talvez na rua de baixo, na rua de cima, encontrassem uma mesa e 4 cadeiras, alguma oferta assim de um líquido apetitoso, né? Mas nós estamos querendo dar passos para frente. Não é isso que nós queremos? Agora, como é que nós vamos dar passos para frente se nós temos antipatias em nossas vidas, em nosso convívio? Se a gente não consegue olhar para uma pessoa, como é que nós vamos dar passos para frente? Será que a gente chega no plano espiritual e fala assim, olha, entrevista com Jesus. Senhor, peguei aqui a senha. Tem senha aqui, não? Tem? Vocês pegaram a senha. Aí chega lá, vamos imaginar quem está lá. Senhor, que surpresa. Ufa. Aliás, eu tenho medo de ficar aqui, porque eu tenho sempre a sensação de que ele vai me pegar. Fala assim, você fala, não faz nada, né, seu vagabundo? Devagar, eu vou devagar, estou indo devagar. Aí vamos ter uma entrevista com ele. E aí, o que a gente vai falar? Senhor, sabe o quê? Sabe aquela pessoa que o Senhor me colocou como cunhada? Não vamos falar mais de sogra, né? Porque já está muito demodê, vamos falar de cunhado. Será que o Senhor pode colocar ela do outro lado do buraco do universo? O que será que ele responde para a gente, né? Poxa vida, não dá para fazer isso, meu filho. Vamos fazer o seguinte, ela vai ser sua mãezinha, vai ser sua irmãzinha, vai ser isso. Vocês precisam se harmonizar, precisam se reconciliar. Então, pensemos que estamos aqui para nos amarmos e nos amarmos como Jesus nos amou. E isso significa o quê? Tudo o que for possível. Então, se a pessoa nos pede para socorro no meio da noite, nós, como amamos uns aos outros, nós faremos tudo o que for possível. Mas essa é uma outra história que certamente alguém abordará numa outra possibilidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Até que foi rápido, né? Estão vendo? Graças a Deus, né? Então não desanimem. Semana que vem pessoas muito competentes vão estar aqui para ajudar a gente a continuar pensando sempre no melhor. Porque conviver com o Cristo é conviver com o melhor e da melhor forma que for possível. Tanto é que, se alguém quiser nos tirar do sério, nós vamos nos lembrar de dizer assim, hoje, amanhã, este ano, o outro ano, ninguém vai conseguir me tirar do sério. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.